esta situação dramática vivida pelos tripulantes do barco pesqueiro que naufragou aqui na costa de Garopaba, e o Estado, né, passou o final de semana aí acompanhando as buscas e as operações de resgate, inicialmente aí com a boa notícia, né, do resgate de 5 desses profissionais, e agora mais um, o 6º sobrevivente do naufrágio do barco pesqueiro foi resgatado, e estavam 8, né? 8 na embarcação. Um homem identificado como David Luiz Monteiro Ferreira, tem imagens para você nas redes sociais. Se você está na FM, corre para o seu celular ou computador acompanhar com a gente. Ele foi resgatado por uma aeronave e levado até o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, em Florianópolis. A aeronave da Marinha do Brasil levou o sobrevivente até esse batalhão, e aqui de Santa Catarina, ele recebeu atendimento pela equipe do Arcanjo 1 e foi conduzido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Governador Celso Ramos. O atendimento pré-hospitalar e a condução à unidade de saúde foi executada pelo Estado de Santa Catarina por meio do Corpo de Bombeiros Militares e também da Secretaria de Saúde. No sábado, outros 5 tripulantes foram resgatados, a boa notícia, né, com vida e em bom estado de saúde. Embarcações e aeronaves da Força Aérea Brasileira passaram todo o final de semana nas buscas efetuadas na costa de Santa Catarina por todos os 8 tripulantes do barco pesqueiro. Nessas buscas que abrangem uma área extensa, onde há alta probabilidade de localização dos náufragos, segundo a nota da Marinha, que segue, né, aí na tentativa de encontrar os outros 2 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros informou que encerrou as buscas no domingo, e a instituição ainda afirmou que o pescador resgatado diz ter visto os outros 2 colegas afundarem, né? Tá aí, segundo o resgate de sobreviventes, por volta das 10 horas do sábado, 5 dos 8 tripulantes já haviam sido encontrados num bote salva-vidas pela embarcação Torfrig. E aí, essa boa notícia chegando, né? O barco de resgate atuava sob coordenação da Salvamar Sul, serviço de resgate às pessoas vítimas de acidentes em embarcações na costa brasileira. Com o 6º tripulante resgatado ontem, os trabalhos de busca seguem na procura pelas outras 2 pessoas da embarcação. O que se sabe sobre o naufrágio é que essa embarcação partiu daqui de Itajaí, com 8 tripulantes, e a cerca de 40 quilômetros da costa de Garopaba, no sul do estado, o barco naufragou já em alto mar na sexta-feira à noite. A Marinha do Brasil detalhou que a embarcação tem como nome BP Safad Safe. O último sinal enviado do barco aconteceu no início da noite de sexta-feira, e as buscas no local iniciaram por volta da meia-noite de sexta, quando o navio patrulha Benevente, Benevente, né? Ele zarpou, Benevente é o nome dele. Também foram enviados militares da Capitania dos Portos de Santa Catarina com viaturas e embarcações para trabalhar junto à comunidade pesqueira. E foi pedido apoio do Corpo de Bombeiros com helicóptero e barco, e ainda a Força Aérea Brasileira com o Salvaero de Curitiba. Todas as embarcações que navegavam na área foram alertadas, né? E agora a Capitania dos Portos vai instaurar inquérito administrativo com prazo de 90 dias de conclusão para apurar as possíveis causas e os responsáveis sobre essa situação triste, né, por um ponto, porque aí seguem 2 desaparecidos, né? Como se fala sempre, para Deus nada é impossível, não se pode ainda confirmar nada, mas também, por outro lado, a esperança renascendo com o resgate dos outros 6 tripulantes em bom estado de saúde, né, dentro dessa situação. Agora, semana passada, né, inclusive a gente via aqui pelas câmeras aqui da Rede Mar Azul, pelo menos aqui no litoral norte, né, foi uma semana de mar muito agitado, né, com todos os alertas, né, como é que essa embarcação foi para o mar, quem autorizou, como foi, por que foi, vão se apurar as responsabilidades. E a gente sabe que havia um comunicado uma orientação de não navegação naquela semana, e isso parece ter sido desrespeitado. Então vamos ver aí o que apura a Capitania dos Portos, né? Então o David Luiz Monteiro Ferreira Lima, ele foi resgatado, né? O 6º integrante. Lembrando o seguinte, né? Que o barco trazia aí no nome dele o sobrenome da família Seife, do senador catarinense Jorge Seife. E aí foi inclusive apurada essa situação. Era uma embarcação que já havia pertencido
A Safe continuou com o mesmo nome, né? Mas não pertencia mais à família do senador catarinense, né? 6 horas e 23 minutos, 6 e 23. Que todos os resgatados estejam bem, estejam em casa, estejam em família, se recuperando e que se apurem, claro, as devidas responsabilidades. 6 horas e 23 minutos, Santa Catarina respirou aliviado, né? Lembrando que o senador fez até uma nota de esclarecimento sobre essa situação, assim como havia se posicionado também com relação àquela outra situação do caminhão lá que foi flagrado com entorpecentes, né? A embarcação era da empresa, né, e acabou sendo comercializada e depois aí ficou com o mesmo nome. 6 horas e 23 minutos, os resgatados aí na tela. E, claro, a Capitania dos Portos agora investigando toda esta situação, né, e, claro, né, fazendo assim sempre aquela observação, né, que se observem as condições meteorológicas, que se tem aí a responsabilidade quando lança esses homens aí ao mar, porque pode acontecer algo muito triste, como de fato ainda há 2 famílias apreensivas no estado de Santa Catarina por conta dos 2 que ainda não foram resgatados, né? 6 horas e 24 minutos para você. E aí a gente apurando aí as informações de que havia também um pescador de Navegantes a confirmar, né? Um pescador aqui de Navegantes, porque o barco partiu de Itajaí, então levantando aí também essas operações e informações. 6 horas e 24 minutos, o resgate aqui na tela e as imagens desse trabalho dos socorristas durante o final de semana, que já inicia já na sexta-feira à noite, né? E que segue, aí as imagens, e que segue, né, também com a bravura da equipe de resgate, né? Porque como estava também esse mar todo agitado e esse frio danado, não é fácil, né? Quem está aí disposto a salvar vidas enfrenta todo esse tipo de problema, intempéries, dificuldades e, sobretudo, riscos de vida também para quem atua nessas operações arriscadas e que têm que ser arrojadas, né? No caso aqui de Santa Catarina, no caso específico desta embarcação, então, com a boa notícia, já a partir do momento em que se confirmam os resgates dos seis sobreviventes, primeiro 5, depois mais um, aí que acaba efetivamente resgatado e que sigam as buscas pelos outros 2. Agora, o relato dos que sobreviveram é que viram os outros 2 caindo na água, né? Uma situação, imagine, inclusive, emocional, né, desses sobreviventes e tudo que vão ter que passar agora, inclusive, de atendimento emocional, psicológico, todo um trabalho para tratar os traumas decorrentes dessa tragédia, né? Mesmo assim, mesmo com o resgate, mesmo com bom estado de saúde, mas claro, o emocional sempre abalado e o emocional sempre mexido numa situação limítrofe, né? Como esta, uma situação de gravidade como essa registrada aqui no litoral. 40 quilômetros da costa de Garopaba, 160 da costa de Florianópolis, né? Aí. São 6 horas e 26 minutos. Para você, ainda imagens do resgate dos 6 sobreviventes. A gente aqui no Radar Mar Azul. Se você chegou agora, bom dia. E a gente chegando aqui também com a nossa informação e as imagens também desse resgate do 6º sobrevivente. O 6º sobrevivente dos 5, aí as cenas desse trabalho de grande arrojo por parte das equipes de socorrista integradas, né? Você vê aí SAMU, você vê aí Força Aérea Brasileira, você vê aí Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e bombeiros militares em campo, ou melhor, em mar, né? No mar para fazer o resgate em condições extremamente adversas de clima, de temperatura, né? E aí a boa notícia do encontro de 6 dos 8 tripulantes do Safate Safe, né? Que era o barco, então, pesqueiro daqui de Itajaí.